Olá, olá! Vamos iniciar mais um chá com direção. Hoje vamos trabalhar um assunto que é muito importante a gente ficar bastante atentos, porque as plantas nos ensinam muito. E em certos momentos a gente se deixa levar por coisas das circunstâncias que estamos vivendo e esquecemos até de aprender certas coisas com elas. A gente está vendo guerra aqui, guerra lá. Uns torcem por um país, outros por outros. Mas, na verdade, nós somos todos humanos e comuns. Todos que precisamos aprender a lidar com pessoas e termos uma grande paciência entre as pessoas. Suportar o outro. E o que as plantas nos ensinam? Por isso o tema de hoje, a paciência nas sementes. Se você já tem o caderno aí, o seu caderno, a caneta na mão, pode colocar esse título, a paciência nas sementes. Estamos percebendo que as pessoas estão cada vez mais impacientes. E é através dessa impaciência que salta grande índice de ansiedade que o nosso país é representativo. Porque a doença que mais atinge a população brasileira nas diferentes faixas etárias, como consequência muitas mulheres, é a ansiedade. E a ansiedade nada mais é do que ausência de paciência, falta de paciência. E através dela são recorrentes várias outras doenças. E nós podemos olhar para certas plantas, para a maioria delas, e ver que elas têm paciência. Nós também percebemos que em certos momentos que a gente fica irritado, ansioso, é porque nós estamos querendo colocar a mão onde não é da nossa alçada. Porque não somos nós que vamos decidir aquilo, não é a nossa função. E olha que lindo que as plantas nos ensinam. Já vamos vendo mais aí. Mas eu te lembro de você curtir aí, ó. Se ainda não está inscrito no canal, se inscreva. Porque quanto mais pessoas estão inscritas, mais pessoas são atingidas a esse conteúdo que cada vez vai ficando mais delicioso. E vocês vão ver o quão gostoso é estarmos aqui toda semana, juntos aí vários dias na semana, para nos tornarmos pessoas melhores, pessoas mais leves, porque a gente aprende com as plantas e com a sabedoria divina que vem do alto. Que Deus não fez nada disso por acaso. E hoje, a palavra que me veio foi Marcos 4, 26 a 28. Então, ele nos fala que assim como é o reino de Deus, como se um homem lançasse semente à terra e vai dormir e se levanta noite e de dia. E a semente brota, cresce e ele nem sabe como ela está. Vejam, isso é a nossa vida. Como que a gente vai dormir e não somos nós que decidimos, escurece? Nós vamos dormir à noite. Escureceu, aí lá passaram-se várias horas, clareia o dia. Quem que decidiu que ficaria escuro e ficaria claro? É lá em cima. E aí, nós vamos tendo que ter paciência para lidar com tudo isso. E as plantas, elas vão fazendo uso dessa fase do escuro, uso da fase clara, para também trabalhar no interior delas. Dentro de nós temos um mecanismo com vários hormônios e que alguns deles eles são ativados mais na fase da noite e outros na fase do dia, justamente para a gente ficar mais atentos ao dia, mais calminhos à noite, porque a noite é o período de relaxar. E quando a gente fala em relaxar, é porque estamos com a nossa paciência no índice mais alto possível. E assim as plantas, vocês podem ver, elas estão ali, ó. Escureceu, estão ali. Clareou o dia, mesma coisa. Então, muitas vezes a gente fica frustrado e impaciente por coisas que não somos nós que vamos resolver. E uma delas é essa questão do clarear e do escurecer, que eu acabei de falar, né? E em certos momentos, a gente demanda energia nossa para colocarmos em coisas que nem é da nossa alçada, nem é pra gente resolver. E aí é um desperdício de energia. Tipo assim, eu coloco uma semente lá no solo e vou ficar. E agora vai chover,
não vai chover, começa a ficar tenso, nervoso, impaciente. E a semente está de boa lá no solo, esperando. Porque para ela começar a germinar, ela precisa da água. E quem vai mandar a água vai ser lá em cima, do alto. Então não vai ser eu nem você que vai decidir e vai mandar a chuva. Então a gente tem que acreditar, a gente tem que ter fé. Precisamos ter paciência e suportar essa fase. E aí, quando eu falo em suportar, é algo que a gente consegue ver também com os animais. Por exemplo, a questão de eu não usar a energia que não cabe a mim. Deus nos deu algumas sementes, outras a gente foi melhorando geneticamente, fomos cruzando, enfim, achando cultivares, lançando cultivares no Brasil, no mundo, né? E Deus nos deu animais também e pessoas. Quando a gente se depara que nós temos fome, num domingo, nós temos muita fome e nós queremos comer churrasco. Aí ficamos impacientes porque queremos logo churrasco. E vejam o caminho da paciência que a gente precisou percorrer para termos essa carne, esse churrasco na mesa. E por que vamos ficar impacientes na hora de comer? Porque, quando Deus criou a terra, com os animais, ele foi colocando os animais. Então, o animal, para ele chegar até o churrasco, ele precisa que o fazendeiro, o pecuarista, ele tenha muita paciência. Ele vai tratando aquele animal, vai cuidando, vai nutrindo ele vai crescendo, depois ele vai passar por um abate. Antes disso vai acontecer também algumas possíveis turbulências ou desafios, como alguma doença, alguma coisa que tem que cuidar do animal, tratar, né? E aí, depois abater, depois fazer o corte adequado para o churrasco, para daí então nós irmos comer. Olha a paciência que a gente precisou ter. E assim é a semente quando se coloca lá na terra. E essa passagem bíblica, ela nos mostra que tem coisas que é Deus que vai cuidar. Como, por exemplo, a água que ele vai mandar para molhar aquele animal, para nutrir aquela semente, para a semente germinar. E aí de nada adianta nós ficarmos impacientes. Então, quando a gente olha ao que rege a nossa vida, ao que é uma semente para nós, uma semente de uma planta, nós vamos ver que se não tivermos paciência, nós não conseguimos suportar certos processos. As sementes que são colocadas lá no solo, elas precisam da água para aí então rasgar aquela partezinha da semente, entrar a água e ela germinar e formar a parte aérea. Nesse percurso todo, ela vai demorar vários dias. Vários dias. E o que o agricultor faz? Ele semeia lá na lavoura e a vida continua. Ele vai fazer os afazeres dele, ele vai escurecer, ele vai dormir, vai amanhecer, ele acorda e vai para as atividades. A semente está lá. Veio a chuva, ela começa a germinar e vai passando por N etapas. Primeiro vem uma folhinha, depois vem outra, e assim por diante. E vai indo, vai havendo uma sequência de multiplicação daquelas células que iniciaram lá dentro da semente. E vai formar uma plântula. Plântula é uma planta pequenininha. Essa planta pequenininha, ela vai crescendo, vai formando ramos, até formar uma massa verde, que a gente passa na lateral, assim, e só vê aqueles tapetões de massa verde. Chama fase vegetativa. O que é fase vegetativa? É onde está vegetando, onde as plantas estão verdejantes, onde tem muitas folhas, muita energia fluindo ali. E isso só é possível porque houve um processo de paciência, desde aquela semente, para que essas células fossem multiplicáveis, para dar origem aos diferentes órgãos. As raízes, a parte aérea, os ramos, as folhas.
E aí eu te convido a decidir hoje. Você será paciente ou impaciente na maioria das coisas que acontecem na sua vida? Será que é preciso eu ter paciência para esperar mais um pouquinho? Ou é melhor eu ir e colher aquela planta antes dela estar em período de colheita? Então, olha como a gente consegue aprender muito, muito, muito com as plantas. A jornada da semeadura, isso que eu falo aqui, até a parte vegetativa, que depois a outra parte eu vou falar na outra aula. Aí você vê que, se a gente for olhar ao redor de tudo que acontece conosco, nós temos uma interação muito grande com o que a gente pode aprender olhando para o lado, assim. E hoje as plantas nos ensinam muito. Então, que nós possamos atingir essa fase adulta a partir da paciência de cada uma das etapas que a gente vai passando. Porque tem sementes que para germinar elas precisam de alguns dias, outras alguns meses, outras alguns anos. Muitas ficam paradinhas ali no solo, esperando, porque elas têm vários mecanismos para elas se protegerem ali. Mas imagine se elas não estivessem com paciência. A espécie não se manteria. Por isso, hoje eu te convido. Vamos ficar atentos ao que nós podemos ter paciência e ao que nós precisamos fazer de imediato. Um grande beijo no seu coração e que Deus te abençoe.